3, 2, 1 e foi. E aí, pessoal, tá começando mais um Sala Crítica e hoje é um vídeo muito especial porque não é de crítica, né? É um vídeo que fala sobre Do experiência coração. Exatamente, do coração. É um vídeo que a gente vai. Nós estamos sedentos, loucos de vontade de voltar para o cinema, porém, não é a hora e nem será em setembro, só para deixar claro, e provavelmente nem será este ano também, que voltaremos ao Não cinema. será com filmes Mas antigos. não será com filmes antigos e nem com novos também, porque nós não voltaremos ao cinema neste ano até estar com uma vacina bem dada aí no lombo, né? Então, a gente, pensando nesse clima de cinema, pensando nesse amor que a gente sente pelo cinema, e né, toda vez que a gente bota a cabeça no travesseiro para dormir de noite, a gente pensa, pô, bons tempos quando eu ia no cinema. E é com esse sentimento, com esse amor todo, a gente resolveu fazer o nosso top 5 das melhores experiências cinematográficas que a gente já teve. Não é questão de qualidade do filme, não é questão de se o filme é bom, se o filme é ruim, enfim, não é isso. É o prazer, a emoção de estar na sala de cinema e o que aquele momento nos proporcionou, né, André Bozetti? Isso aí, são momentos históricos, né, que fizeram parte da nossa vivência no cinema e que, claro, não são nossos filmes preferidos necessariamente, pode até haver alguns, mas são aquelas coisas que marcaram a nossa história de cinéfilos, né? Perfeito, perfeito. Então eu separei 5 dessas experiências, o André Bozetti separou 5 também, e vamos lá, né? Vamos começar essa. Vamos fazer por ordem cronológica, Bozetti? Vamos Ordem fazer. cronológica. Então vamos por ordem cronológica. Vou começar então, já que eu tô falando. Então, a minha primeira experiência cinematográfica foi com Tarzan em 1999. Foi minha primeira ida no cinema. O pequeno Carlinhos lá, rolicinho, entrando na sala de cinema feliz. E, cara, me marcou muito o filme do Tarzan mesmo, principalmente pela trilha sonora, na época em que a Disney conseguia traduzia as músicas e ficava incrível. Tinha o Ed Mota cantando lá as músicas do Tarzan. Pô, lembro muito da música. Porém, minha principal vivência, assim, minha primeira vivência mais clara que eu tenho no cinema foi com o filme Fantasia 2000, cara. Que é da mesma época, e eu não sei porquê, nem é o meu filme favorito, nem tá perto, o filme nem é tão marcante assim, mas para uma criança no cinema, ver aquele festival de cores, ver toda aquela música, aquela emoção ali, era uma mistura de orquestra com cinema. Então, minha primeira vivência mais marcante no cinema mesmo não foi a primeira, foi a segunda ou terceira vez que eu fui no cinema, que foi com Fantasia 2000. Daí tinha lá vários curtas, muita imagem, muito colorido. Daí misturava animação 2D com animação 3D e a Orquestra Sinfônica de Chicago, se eu não me engano, fazendo a trilha. Cara, incrível, incrível. Muito Então, massa. tipo, eu me lembro muito. Eu vi só aquela vez no cinema. Eu tinha 7 anos quando eu vi e lembro de partes, sequências inteiras assim, do filme, de tanto que me marcou aquilo. Então, Fantasia 2000 realmente foi a minha primeira grande experiência cinematográfica que eu recordo até hoje. Muito bom, muito bom. A minha primeira experiência cinematográfica e que é marcante, é incrível que ela é marcante sem eu lembrar totalmente dela, que foi o primeiro filme que eu fui no cinema, foi a família toda assistir, foi ET, né? ET o extraterrestre, pra ver, né? Eu não sou tão velho assim, não foi Cidadão Kane, né? Não foi, não foi E o Vento Levou, foi ET o extraterrestre. E Mas que tu tava na sessão do Melier lá, tu tava. tá. Mas por que mesmo eu não lembro da sessão ela é marcante? Porque eu custei muito tempo para rever esse filme depois. E eu lembrava do filme. Então, assim, eu não lembro da sessão, mas o filme ficou tão marcado em mim, né? A gente tinha os bonecos, a gente tinha né, um ETzinho, o ET num formato grande, o ET num formato pequeno, porque assim, todo mundo era apaixonado pelo ET naquela época. E, e eu fiquei lembrando daquela história durante muito tempo, até rever o filme em videocassete depois, sabe? Então foram vários anos depois, acho que no mínimo uns 7, 8 anos depois que eu fui rever, e eu nunca esqueci daquele filme, sabe? Então o ET, ele se tornou um filme marcante, e acho que a questão da magia presente naquele filme, eu revi recentemente ele, aquela cena dos meninos voando de bicicleta na frente da lua, aquilo lá até hoje funciona muito, muito bem,
assim, e continua sendo encantador. Então, ET ou Extraterrestre, eu acho que posso considerar a minha primeira grande experiência cinematográfica na minha primeira sessão de cinema. Já a minha segunda experiência cinematográfica marcante, não estou dizendo qual que foi mais ou menos, né? Como a gente falou, é na ordem cronológica. Mas foi, cara, foi Homem-Aranha, o primeiro Homem-Aranha lá de 2002. Eu, lá com meus 10 anos, fui assistir esse filme no cinema, cara. E não tem noção, o Homem-Aranha sempre foi meu herói favorito. E daí tu tá lá, sendo uma criança, tu tá na sessão do Homem-Aranha. Eu lembro até hoje de pirar vendo o Homem-Aranha saltando entre os prédios, de gargalhar vendo a parte lá dele querendo saber como é que descobria, como é que toca a teia. Cara, foi muito, muito incrível mesmo. Cara, quando é criança, daí tu já sai do cinema pirado, eu sou Homem-Aranha, e daí já se reúne com os amiguinhos para brincar de Homem-Aranha. E eu lembro uma coisa muito curiosa, cara, nessa sessão, é que eu tinha amigos na minha rua que não conseguiram ver o filme na época, né? Enfim, não conseguiram ver no cinema. E, cara, e eles me pediram pra eu contar todo o filme pra eles, tá ligado? E eu Naquele me tempo não lembro, cara, reclamavam de spoiler, né? não reclamava, cara. Eu lembro, cara, é muito louco isso. Eu lembrei disso agora, conversando. Eu lembro de ficar sentado na frente de casa, eu e meus amigos, até tarde da noite, e eu contando trecho por trecho do Homem-Aranha pros caras, tá ligado? Cara, foi muito, muito incrível, assim, muito marcante. Porque, tipo, a gente era tudo uns ferrados de grana, né, cara? Daí tu conseguiu ir ver um filme no cinema, os teus amigos vêm e te contam, ou tu conta pros teus amigos. Eu lembro que fizeram isso comigo, isso com Harry Potter, por exemplo, eu não consegui ver o primeiro filme no cinema, me contaram o filme, então eu fui ver o Homem-Aranha, e aí contei pros meus amigos, e cara, muito marcante, isso traz toda aquela nostalgia de criança, que eu nem sei se era uma época tão boa assim, mas essa emoção que tinha na época. E, cara, sinceramente, ver o Homem-Aranha em cima foi inesquecível, assim, cara, inesquecível. E por isso que quando eu falo que o Tobey Maguire é o melhor Homem-Aranha e o Homem-Aranha do Sam Raimi é o melhor, vocês ficam bravos. Mas como é que não vou achar que é o melhor, cara? Pô, não tem como, cara. É com 10 anos, sabe? Vai ser o melhor pra sempre. Tá, não, dá pra aceitar um pouco, mais ou menos. A minha segunda grande experiência, assim, em ordem cronológica, então, foi com... Tu vê, é um filme que é uma porcaria, na verdade. Eu, quando lembro, assim, das cenas... Não, talvez não seja tão ruim, assim, mas é que era uma franquia que não me interessava, não gostava. Foi o primeiro filme que eu assisti inteiro dessa franquia, que foi o Fred Krueger, A Hora do Pesadelo 6, A Morte do Fred. Por que esse filme marcou? Porque era em 3D. Lá em 1991, com um óculos de papelão, aqueles com uma lentezinha vermelha e uma azul, que graças a esse efeito, né, que na verdade só no final do filme era 3D, só os últimos 15 minutos, eu acho, aparecia assim uma mensagem, quando a personagem colocar os óculos, você deve colocar também, sabe? E daí tu tinha que ficar com óculos na mão ali, e era uma coisa que tu levava para casa, não é que nem esses que só o pessoal tem que mocosar para levar para casa. Né? Aquele ali tu ganhava, né? E daí, assim, a guria botava o óculos, aí tu colocava, e daí a primeira coisa que ela fazia era estender o braço assim pra frente, e daí parecia que no teu braço, cara, é muito louco. E, cara, eu fui ver esse filme no cinema 5 vezes. Eu fui ver só pelo 3D. Só por causa do 3D. Eu não gostava da franquia Na Hora do Pesadelo. Eu sempre fui do time do Jason, né? O time Sexta-feira 13. E eu fui ver por causa do 3D. Daí eu tinha, assim, vários óculos daqueles em casa. Né, é que nem quem foi no show do Kiss aqui em Porto Alegre é o mesmo óculos do Psycho Circus, sabe? O mesmo tipo de óculos que usou na turnê do Kiss. E daí, assim, foi era uma experiência muito diferente do que a gente já tinha tido, assim. Então, não tem como não ser marcante, né? Talvez seja o filme que eu vi mais vezes no cinema, provavelmente seja, e tá muito longe de ser meu filme favorito, mas para uma criança, eu tinha o quê? 12 anos na época, né? Uns 12 anos, com uma novidade tecnológica dessas, assim, foi muito massa, assim, foi uma lembrança muito boa de cinema. Nessa mesma linha que tu veio do Fred Krueger, eu ia puxar Avatar.
né, para o meu primeiro filme em 3D no cinema, enfim, um 3D realmente 3D maluco, enfim, do James Cameron, eu ia puxar ele, sabe? Eu ia botar ele na minha lista. Mas quando eu vi Avatar, a sessão tava tão lotada, tão cheia, que eu vi na terceira fileira, segunda fileira, talvez eu não tive a experiência tão profunda assim em Avatar, mas foi incrível, enfim, foi demais. Mas, cara, a experiência que eu tive na totalidade, assim, de experimentar todas as sensações ali de 3D, e, enfim, foi com Gravidade, em 2013, que eu vi no IMAX. E, cara, inacreditável, assim, aquele filme no IMAX, sabe? Eu até hoje, eu nunca mais revi o Gravidade depois em casa, por medo do filme não ser tão bom quanto era no cinema, sabe? Cara, foi demais, assim, numa cena que o George Clooney vai estender o braço para pegar um parafuso que tá voando no espaço. Ele pega aquele parafuso na tua cara, tá ligado? Aquilo foi, assim, de pirade, sabe? Parecia um primitivo vendo fogo, assim, sabe? Cara, foi incrível, incrível mesmo. Então, Gravidade no IMAX 3D foi uma experiência sensacional. E quem não viu aquele filme, quem não viu Gravidade no IMAX 3D, André Bozetti, Eu que vi em decepção. casa. Eu vi em casa. Ah, tu perdeu. Sério, o filme deve melhorar 1 milhão de vezes assim, no IMAX Não, ele é um 3D. bom filme. Ele é um bom filme mesmo em casa, assim, e dava para notar perfeitamente os momentos em que o 3D estava aplicado ali, assim, pra falar, isso aí no IMAX deve ter sido sabe? Dava para ver. Cara, foi demais assim, no IMAX mesmo. E de tu lembrar, eu lembro de todas as sensações, assim, de tudo, de ficar fissurado que nem uma criança no cinema, assim. Foi demais mesmo. Gravidade, experiência cinematográfica top. Tanto que eu substituí Avatar, que eu vi em 3D, por Gravidade, de tão imersivo que foi aquele filme, assim. É, muito... Bom, então a minha terceira história, daí sim entra com um dos meus filmes preferidos ainda da vida, que foi Jurassic Park. Lá em 1993, naquele tempo ainda tinha cinemas de bairro em Porto Alegre. Fui ver num cinema no centro que era enorme, a gente foi ver com a escola. E assim, cara, imagina cinema com a escola, sabe que a sessão do cinema vai ser uma né? Só que assim, eu era apaixonado por dinossauro e eu tinha visto a propaganda, sei lá, no Fantástico, eu acho, dos dinossauros sendo feito, coisa assim. E daí, quando eu cheguei naquela sessão de cinema, tava todo mundo jogando bala e pipoca uns nos outros, sabe aquele negócio que tu vê as coisas voando pela tua frente, assim, e eu ali vidrado, cara, eu não piscava olhando pra tela, e daí na hora que o cara aponta, assim, né, o doutor, esqueci o nome dele agora, né, o protagonista ali, aponta e diz, é um dinossauro, cara, eu vi um dinossauro ali, sabe? Era uma interação muito perfeita. Tu acreditava que aqueles bichos estavam ali. E, isso aí é 1993. Os filmes anteriores, pouco tempo antes, foi um salto gigantesco de tecnologia, assim, para aquilo. Então, pô, ainda com dinossauros, sabe? Não eram alienígenas, sei lá o que. Era um bicho em que... Bom, hoje em dia todas as crianças são apaixonadas por dinossauro. Naquela época não era tanto assim, né? Não era tão... Começou depois, né? Começou comigo, é que eu convivi com eles, né? Então, eu sentia falta desses bichinhos, assim. Eu vi aquele meteoro judiar deles, né? Bateu uma nostalgia. Bateu uma nostalgia. Não, eu estou falando sério, assim, eu era muito apaixonado, e daí, sinceramente, uma sessão de cinema que tava uma porcaria, porque ninguém calava a boca, jogava, eu devo ter tomado um monte de azedinha na cabeça, assim, durante o filme ali, porque era tudo uns boca aberta que estavam lá assistindo, e ficar totalmente focado, totalmente dentro da história o filme inteiro, e até hoje, eu escuto aquela musiquinha, sabe, do Jurassic Park, eu já tô vendido, assim. Então eles podem fazer quantos quiserem aí de Jurassic World, até o 20 que eu vou estar assistindo, porque eu sou muito fã mesmo. Não, muito massa. Eu ainda consigo achar mais, ver mais realismo naquele Jurassic Park de 93 do que nos Jurassic World atualmente. Eu acho que aquele filme lá realmente tem a magia, né? A magia acontece nele, né? Impressionante. E ali eles usaram uns dinossauros mais conhecidos nossos, assim, sabe? E eles pareciam mais reais. Hoje em dia, eles parecem uns seres mais mutantes, assim, né? Tem umas cores diferentes. Lá eles usavam aquela cor que a gente imaginava, que a gente via nos livrinhos. Então,
era o bicho se mexendo ali, muito parecido com o que devia rolar na imaginação, assim, de cada um. Então, assim, Jurassic Park foi uma experiência que dificilmente vai ter alguma coisa igual, acho que só com hologramas agora, sabe, que usarem, que interajam com a gente, vai me dar a sensação que me deu aqueles dinossauros na tela naquele momento. Spielberg é muito mestre, né, cara? Tá louco. Muito. Cara, a minha quarta experiência cinematográfica que mais me marcou, assim, não foi um grande filme. Na verdade, foi um grande filme. Não é um dos meus favoritos. Não é nem meu favorito da última trilogia. Mas, cara, o primeiro Star Wars que eu assisti no cinema foi o Despertar da Força. Eu gosto muito de Star Wars. Não sou um fã fissurado, mas eu gosto muito, muito de Star Wars. Até E por isso aí, que tu cara... gosta, né, cara? Se tu fosse um fã fissurado, tu não ia gostar. Não ia gostar. E esse filme nem ia estar aqui, né, pra começar. Mas, cara, assistir O Despertar da Força em 2015 foi fantástico, assim, fantástico. Sabe o que é de o filme começar e tu já tá com o olho marejado, assim. Foi a minha primeira vez vendo Star Wars no cinema. Então, quando aparece o logo de Star Wars e depois vem a mensagem, cara, aquilo, assim, arrepia até hoje, assim, de lembrar de como foi fantástico ver aquilo no cinema. E até foi o Ascensão Skywalker, que é um filme ruim pra caramba, ver o logo de Star Wars, ver todo aquele começo que a gente conhece, sempre arrepia, sempre traz emoção. Até ali ele é bom, né? Até ali ele é bom. Na verdade quando começa a descrição que vem, já estraga. Os mortos estão falando ali, já não dá mais, né? Mas enfim. Mas quando começa a música e tu não entendeu ainda o que tá escrito, é bom. Né? Até ali é ótimo. Mas, cara, Despertar da Força, então, aquele comecinho, cara, eu juro, quando começou aquilo, assim, escorreu uma lágrima, assim, de emoção de estar vendo um Star Wars, de estar fazendo parte dessa história, né? Porque tu assistir Star Wars, enfim, é muito bom, mas tu tá fazendo parte da história, de tu tá na sessão de cinema de Star Wars, é uma coisa fantástica, assim, fantástica. Então, assistir o Despertar da Força no cinema foi uma experiência inigualável, assim, principalmente pelo começo, por toda aquela emoção, tudo aquilo que veio, assim, cara, foi fantástico, fantástico. Eu vou guardar para sempre essa experiência. Foi o meu Star Wars no cinema, foi o Despertar da Força. Eu acho que eu assisti, creio eu, o Retorno de Jedi no cinema, e depois, quando lançaram as prequels ali, eu assisti, eles relançaram no cinema os antigos, assim, e daí eu revi num cinema de bairro também lá no centro, assim, e daí, né, consegui rever todos eles, mas já mexidos, né, pelo George Lucas, já com aquelas novas inserções de personagens, coisas assim. Sim. Mas muito massa, né? Star Wars realmente tem emoção. E agora, a minha quarta experiência, eu vou dar um salto no tempo e, cara, é puxar a sardinha pro meu lado, mas não tem como fazer diferente. O quarto filme da minha lista a grande experiência cinematográfica foi em 2016 no Festival A Vingança dos Filmes B, o Alvorada Z. Que filme é esse? Perguntarão vocês. Alvorada Z é um longa-metragem. Olha esse merchan escondido aí dentro do vídeo. Gente, não tem nem como monetizar. Sabe? Mas assim, o Alvorada Z é um longa-metragem realizado quase que totalmente por alunos de ensino fundamental ali de Alvorada, né, do projeto Clube das 5 que eu coordeno ali. Eu digo quase totalmente porque eu fiz a montagem do filme. Porque ninguém ali teria equipamento para montar um longa-metragem, sabe? Mas ele foi... o roteiro foi um roteiro coletivo, com um monte de alunos contando suas histórias, dirigido por alunos de ensino fundamental. Os atores eram quase todos de ensino fundamental, um ou outro de ensino médio. Então, assim, a gente gravou durante quase um ano, sabe? Aquele longa-metragem, entre 2015 e 2016, para lançar ele lá em dezembro de 2016, a primeira versão. Ele depois desse teste, que foi a primeira exibição em cinema dele, que foi na Vingança dos Filmes B, a gente viu uns problemas, que tinha de som, algumas coisas assim, e daí fizemos uma nova versão um pouco menos problemática nesse sentido. Mas a questão da experiência de ver um filme feito pelos teus alunos, ver eles lá na frente do palco, contando para uma sala cheia, assim, como foi fazer, contando as histórias, contando, né, os casos de gravação ali, os bastidores, certamente, assim, foi um momento
assim, marcante de cinema, profissional, pessoal, assim, uma realização completa. Então, não tinha como deixar de fora. Como eu falei, é um salto grande de 93 para 2016, mas acho que esse aí merecia esse ponto nessa. E assistam, tem no YouTube. Não adianta, né? O Dalzu não vai monetizar, porque eu não recebo monetização ali, mas é bom para conhecerem. É um filme de. A gente vai deixar no link, a gente vai deixar na descrição do vídeo o link para o Alvorada Boa. Z. Eu tava nessa sessão, minha irmã é uma das protagonistas do filme, então me desculpa ter deixado de fora das minhas experiências cinematográficas, mas a gente não repete figurinha daí. Mas eu não botei nas minhas, porque tá minha irmã no filme, tá até minha namorada tem voz no filme, tá a casa da minha mãe no filme, e eu não tô no filme. Então, É que a gente queria ter um nível de qualidade, assim, sabe? Tem um limite ali, assim, sabe? Muito abaixo não dá pra ser, né? Eu fui boicotado neste filme, então não está na minha lista. E não vai estar na descrição do vídeo. Não, vai estar sim. Vai estar ali. Legal. Então, assim, só pra dizer, é uma homenagem ao Clube dos Cinco, né? Ao filme Clube dos Cinco, só que com, né, um bastidor, assim, de apocalipse zumbi. Essa é a pegada do Alvorada Z. Perfeito. Cara, a minha última experiência cinematográfica marcante foi uma experiência bem recente, que foi com Vingadores Ultimato. Vingadores Ultimato nem é o meu Vingadores favorito, eu prefiro Guerra Infinita. Eu acho muito mais filme, muito mais cinema, Guerra Infinita. Porém, Vingadores Ultimato, eu não gosto, eu não suporto sessão de cinema com barulho, com gente gritando, gente fiasquenta, gente falando. E assistindo Vingadores Ultimato, eu mandei tudo isso pro inferno e eu só curti o momento, velho. E o momento foi incrível, assim, parecia que eu tava numa final de campeonato final de Copa do Mundo assistindo Vingadores Ultimato. E foi muito interessante essa experiência, porque, cara, tava todo mundo muito hypado pra esse filme, todo mundo lá com a expectativa lá em cima, e aí quando tu chega na sala de cinema, o filme te entrega tudo que tu tá esperando, tudo que tu quer, mesmo não sendo muito coerente em algumas situações, mas tudo que os fãs querem tava ali, sabe? Tava ali. E a parte que o Capitão América segura o martelo do Thor, o Mjolnir, cara, é fantástico aquilo ali, a sessão inteira veio abaixo, gritando, aplaudindo. Eu também tava aplaudindo, chorando. Foi uma emoção incrível, cara, incrível, Mas assim. tem um momento que bate um pânico lá no início, quando aparece aquela mensagem 5 anos depois, né, cara? Aquele momento é impressionante, Todo cara. mundo cai. Todo mundo. Como assim eles não resolveram essa treta aí, cara? Como assim deixaram pra lá? E, cara, é fantástico. E ele tem vários pontos que são impressionantes, assim, né? O ponto da quebra de expectativa de matar o Thanos já no começo. Depois vem vários outros momentos fantásticos, assim, no filme. Que culmina naquela batalha final impressionante. E, cara, é demais, sim, o filme. E é uma experiência cinematográfica que eu gostaria de repetir no cinema um dia, assistir Vingadores no cinema um dia. Eu tentei rever ele esses dias aí, ele tá no Amazon Prime Video, eu tentei rever ele enquanto eu lavava a louça, eu botei ele rodar ali só pra ver e não rolou tanto assim, sabe? Eu até pretendo dar outra chance pra ele, eu vi só aquela vez no cinema, e talvez... E é interessante, cara, que vendo assim, o único que eu revi da lista, o Homem-Aranha, eu revi muitas vezes, e o Despertar da Força, mas o Gravidade, o Ultimato e o Fantasia 2000, que estão aqui na minha lista, eu não revi eles depois do cinema, talvez porque, no fundo, eu saiba que da experiência não vai se igualar ao que aconteceu, né? Então eu deixei pra lá, o Ultimato eu não revi ainda, gente, acreditem se quiser. E então foi uma experiência fantástica e cara, eu acho muito, muito difícil que a Marvel consiga repetir o que foi feito nesse filme de expectativa, de conclusão, sabe, de tudo, de personagens carismáticos, de histórias fechando. Então eu acho muito, muito difícil que a Marvel consiga repetir o que aconteceu ali. E se não repetir, eu estou muito feliz porque eu fiz parte dessa história, eu fiz parte eu estava lá na sessão de cima, na pré-estreia, e foi fantástico, cara. Eu vi todos os da Marvel no cinema, né? Todos eles, assim, desde Homem de Ferro lá em 2008. Então, foi Eu um só não vi fechamento. Incrível Hulk, cara. Eu só não vi Incrível Hulk. Lamento muito não ter visto Incrível Hulk. Bom, e a minha última experiência, daí eu vou, né, grudar aí quase, foi com Guerra Infinita.
Mas não é só por ser Guerra Infinita e ser talvez meu filme preferido da MCU, é porque eu assisti esse filme na Eslovênia, né? A gente marcou uma viagem, né? Eu, minha esposa, minha mãe, pelo leste europeu lá. E eu não sei, né? Eu acho que eu não pude considerar nos dias que a gente podia colocar a viagem que, não vou para a Europa porque tem um filme que vai ser lançado nesse momento. Tinha peso por ser Guerra Infinita, mas eu não podia fazer isso. E daí lá eu fiquei pensando, onde é que eu vou estar no dia da estreia? Comecei a pesquisar, vou estar em Ljubljana, né, que é a capital da Eslovênia. Vou pesquisar cinemas lá. Então a gente já estava circulando pela Europa e eu pesquisando cinema, procurando um jeito de comprar ingresso. E daí... A esposa do Bosetti, olha só que lindo esse monumento. Eu tô pesquisando Vingadores aqui, me respeita, me dá meu espaço. Tem coisa mais importante para fazer, né? E daí eu encontrei, e daí qual não foi a minha surpresa quando eu descobri? Primeiro, que em vez de ser à meia-noite a pré-estreia, como costuma ser aqui, né? Os filmes vão estrear na quinta-feira, então é de quarta para quinta. Lá foi na quarta-feira, às 7 da noite. E tinha mais um detalhe, o fuso horário de 5 horas de diferença. Então eu assisti lá como às 2 da tarde daqui. Né? Lá já era 7 da noite, e quando terminou assim, o filme, a gente saiu lá, já era de noite, então era 10. Eu fui sozinho ainda no cinema, né? Porque minha mãe e minha esposa resolveram passear no shopping em vez de ver a conclusão épica daquela, né? Quer dizer, a primeira metade daquela conclusão épica. E daí eu fui sozinho. E o filme era, na voz original, legendado em esloveno, né? Então, assim, eu entendo inglês, alguma coisa, só que alguns personagens, tipo o Thor, eu não entendia uma palavra que ele falava. Assim, então as pessoas riam da piada e eu ali, né, ria assim, junto, mas não tinha a menor ideia do que tinha acontecido. Eu tive que rever o filme depois no Brasil. E, cara, quando o filme terminou daquele jeito, os heróis desaparecendo, assim, virando poeira, e eu em choque, e eu saí do cinema e não tinha com quem conversar sobre aquilo. Eu só saí, eu falo pra minha esposa, morreu todo mundo, em pânico, assim. E não tinha como trocar uma ideia e teorizar sobre alguma coisa, porque eu tinha visto, né, no meio de um monte de gente que eu não entendia o que falava. Assim. Não, e isso ainda deu. O Bosetti foi lá, escreveu a crítica pra gente. A gente lançou a crítica aqui antes do filme estrear no Brasil. Desculpa a concorrência, mas a gente mandou um correspondente para a Eslovênia para fazer isso. E o coitado do Bosetti não podia nem comentar com a gente ainda, né? Porque a gente também não tinha visto o filme ainda. Então era o desespero dele no grupo de WhatsApp ali, dizendo, sabe, aconteceu umas coisas muito foda e eu não sei dizer o que, como, sabe? Então, né, foi... Eu compartilho aí, eu lembro desse momento do André Bosetti, foi muito interessante mesmo. E assim, daí minha mãe e minha esposa, né, a gente chega sempre, né, dos passeios, vai lá, vai jantar e vai preparar os passeios do dia seguinte. Eu me tranquei no quarto com o computador para escrever. Olha, foi assim, tirar a cabeça de uma viagem muito que tá fazendo para pensar, né, só com aquele filme, porque ele marcou demais, assim. Foi uma experiência muito mesmo. Eu não sei se eu poderia estar falando isso tantas vezes, eu vou botar alguns bips né, nesse vídeo aqui. Mas realmente é difícil de repetir essas experiências que a gente teve com Ultimato e com Guerra Infinita, assim. Ter isso de novo com a Marvel vai ser muito difícil, porque eles acertaram muito em cheio nessa. Foi perfeito. Gente, essas foram as nossas 5 experiências cinematográficas mais marcantes aí da nossa história de cinéfilos. É bom relembrar isso porque, né, a gente está afastado dos cinemas e vamos ficar mais um tempo ainda por motivos de pandemia, coronavírus. Se vocês já esqueceram que está acontecendo uma pandemia no mundo, relembrem, pois está acontecendo uma pandemia no mundo e ela é muito grave. E agora, para nossa conclusão aí do nosso vídeo, eu gostaria de relembrar que a gente voltou a produzir vídeos, voltou a produzir podcasts, mudou do formato, como é que a gente estava trabalhando, por conta dos nossos apoiadores lá no apoia.se/Sala Crítica. Os nossos apoiadores lá no Apoia-se, que conseguiram manter viva a chama e o sonho do Sala Crítica, e a gente tem alguns deles que foram de Thor para cima ali, que acabaram colaborando com a gente nas modalidades de Store e acima delas,
tem um direito, e não apenas um direito, mas a gente faz isso com o maior prazer do mundo, de dizer o nome dessas pessoas, desses nossos heróis, tanto que a nossa temática é Vingadores, porque os caras são os nossos heróis aí, estão mantendo esse sonho vivo. E a gente é Marvete, então, né? A gente é Marvete, né? Mesmo quando a gente fala bem da DC, a gente está sendo Marvete, então fazer o quê, né? Vamos assumir isso, né? Vamos. André Bosetti, quais são os nomes dos nossos apoiadores aí que tu quer mandar um salve super especial? Posso colar, né? Pode colar. Tá. São então, vários, felizmente são vários. São vários. Rodrigo Ramos, muito obrigado. Camila Signorelli, Kiane Sutelo, Líria Rebelo, Guilherme Pacheco Mercado, Matheus Rocha, Matheus Esquenato, acho que é, e Cristiano Mendes aqui no Grande Criba. Gente, muito obrigado para vocês, né? A gente faz esse vídeo com todo carinho aí, e agradecendo demais esse apoio, essa confiança aí da galera. Calma que eu tenho os meus nomes ainda, não acabou. Não, tô indo embora. Não, essas pessoas que eu vou falar também são muito importantes para a gente, que é a Paloma Batista, muito obrigado mesmo. O Dudu Correia, nosso parceiraço aí, brigadão, Dudu, por ajudar a gente. O Marlon Fonseca, querido Marlon Fonseca, que está aí acompanhando a gente há um tempão e agora está colaborando com a gente também. A Mariângela Pinheiro também, muito obrigado por ter apoiado a gente, por estar fazendo o nosso sonho continuar. Também tem o Nanato Silva Júnior, o Nanato também parceiraço nosso aí, que acompanha a gente há muitos anos e agora está fazendo parte do nosso apoio, fazendo parte da nossa equipe. E também a Letícia Bonato, querida Letícia Bonato, gente boíssima aí que está acompanhando a gente e há bastante tempo e apoiando nosso projeto. Pô, só tenho a agradecer mesmo, vocês são os nossos heróis e o pessoal que foi falado mesmo pelo Carlos aí se deu melhor, assim, né? Porque ele deu uma dedicatória para cada um. Eu acabei não fazendo isso, né? Mas eu sinto o mesmo carinho, sintam-se abraçados, né? Todos vocês aí, porque eu não sabia as regras da... Não tem nenhuma regra. Tu também teve mais nomes do que eu, por isso que eu dei uma aumentadinha aí. Gente, brigadão mesmo por apoiar a gente. E vamos encerrar esse vídeo que já tá longo pra caramba. E assim, ó, não esqueça de se inscrever no nosso canal aqui embaixo, que é bem importante. Quais são as nossas redes sociais, André Bosetti? Nós temos Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Faltou algum? Não, né? Estão todos aí. E em breve Spotify. Em breve Spotify. Todos, @Sala Crítica. Sala Crítica? Só eu ia falar @bode na sala. A gente demora um pouquinho para desacostumar, né? Mas é tudo Sala Crítica, só procurar lá que a gente está em todas as redes. E em breve o SalaCast vai estar lá no nosso Spotify. Gente, brigadão. Esse foi o nosso primeiro vídeo especial, nossa retomada aí. Espero que vocês gostem e deixem aí nos comentários quais foram as experiências cinematográficas mais marcantes para vocês. Por favor. Até o próximo vídeo. Tchau. Até.